Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabela de Carvalho, eu sou treinadora mental, consultora empresarial e este é o meu canal. Eu quero pedir para você assinar, se inscrever, curtir, compartilhar, porque hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm interesse em saber: como é que faz para deixar de viver na correria. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que existe uma forma, existem inclusive inúmeras formas de deixar de viver na correria, ter uma vida mais organizada? Muitas pessoas reclamam muito sobre não conseguir ser uma pessoa organizada. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá legal? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ficar por dentro de todo esse conteúdo que eu preparo para ajudar as pessoas. Divulga aí, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz para deixar de viver na correria? Bom, primeiro de tudo, você precisa ter em mente a sua visão de futuro. Se você não sabe o que é visão de futuro, tem outro vídeo no meu canal, procura aí, sobre o que é visão de futuro, como se faz uma visão de futuro e para que ela serve, tá? Então, você precisa partir de uma visão de futuro. Por que eu preciso ter em mente a minha visão de futuro? Simplesmente porque você precisa saber que o que você está fazendo hoje na sua vida vai espelhar lá na frente, vai aparecer o resultado lá na frente. Então, tudo o que você for fazer hoje precisa estar alinhado com a sua visão de futuro, tá? Então, você primeiro precisa se analisar. Bom, eu tenho muitas atividades hoje, por quê? Eu vou dar exemplos que eu já passei, tá? Houve uma época, por exemplo, em que eu assumia inúmeros compromissos. Eu ainda não conhecia essa questão aqui de autoconhecimento, de o que é que a gente faz, né, para evoluir, onde buscar conteúdo de evolução, essas coisas eu não tinha conhecimento. Então eu assumia compromissos. E às vezes eu deixava de sair com amigas, de ver familiares, para ficar vivendo esses compromissos para pessoas que eu nem conhecia, né? E sem dúvida eu não tinha uma visão de futuro, sem dúvida eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Então todas as suas atividades do seu dia a dia precisam ter um porquê. Então se você está assumindo compromissos, você precisa ter em mente o porquê é que você está assumindo esse compromisso, tá? Então se você está assumindo o compromisso de ser, por exemplo, coordenador de um grupo de associação comercial da sua cidade, você precisa ter em mente: por que é que eu estou fazendo isso? Isso tem a ver com o meu plano de vida, com o meu sonho, com o meu futuro? Tá legal? Outra coisa que você precisa fazer: você tem que analisar se você se sente bem fazendo essas atividades. Porque às vezes a gente faz atividades só porque alguém diz pra gente fazer e a gente não se questiona e não para pensar se a gente se sente bem ou não, tá? Então assim, eu me sinto bem fazendo isso, eu sinto que eu tô fazendo a minha parte, eu sinto que é isso mesmo que eu tenho que fazer, que eu vou ajudar pessoas assim, ou então que eu estou me ajudando, ou que eu estou fazendo a minha parte realmente, tá? Então você precisa perceber se você se sente bem fazendo isso, tá legal? Outra coisa que você tem que analisar se essas atividades elas estão contribuindo ou não para você ser quem você sempre sonhou ou para você ter o que você deseja. Por exemplo, se você assumiu a coordenação da associação comercial da sua cidade, isso daí tem que servir para que você coloque no seu currículo, para que em breve você possa ser o prefeito, por exemplo, porque esse é o seu objetivo. Agora, se você não tem nenhum objetivo específico, não faz nenhum sentido você fazer uma atividade que não tem nada a ver, tá? Outra coisa que você tem que analisar nas suas atividades do dia a dia: se você não está assumindo coisas demais, tá?
muitas vezes a gente assume compromisso e na verdade não dá conta de fazer tudo isso. E aí o que vai acontecendo quando a gente assume muito compromisso? Vou falar por mim. Quando eu assumia muito compromisso, eu não dava atenção para minha família, eu não dava atenção para o meu namorado, eu não dava atenção para os meus amigos, eu não comia direito, eu não dormia direito, eu não tinha lazer, eu não tinha hobby. Então, assim, você precisa observar se você não está assumindo coisas demais. E às vezes você não precisa assumir tantas coisas. Às vezes não vai fazer diferença na sua vida, nenhuma diferença vai fazer se você deixar de fazer certas coisas, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes assumir coisas demais é uma muleta para você não olhar para dentro de si, para você não olhar para sua família, para você não olhar para o seu relacionamento, tá? Então toma cuidado, porque quem quer ficar muito aí enfurnado aí em coisas é porque não quer olhar para dentro e não quer resolver dentro de si, tá? Outra coisa que você tem que analisar: se você não está fazendo favores a outras pessoas e deixando de cuidar da sua vida. Então, né? Isso é muito comum, viu? Faz um favorzinho aqui, faz um favorzinho ali, ajuda um, ajuda outro, mas ao ajudar a família nem olha para a família, não olha para si mesmo. Sabe que tem que ir, vamos supor, a pessoa tá com um problema de saúde, sabe que precisa ir na academia todos os dias. O médico falou que tem que ir na academia fazer exercício todos os dias, mas aí faz favor para um, favor para outro, favor para outro, favor para outro. E o que acontece? Não cuida de si, não cuida. Sabe? Em primeiro lugar, tem que olhar para dentro de você, tá? Outra questão que você tem que analisar. Calma, a gente já tá acabando, tá? Se você não está assumindo a função de outras pessoas, não só em casa, mas também no trabalho, tá? Então você tem que olhar, gente. Por quê? Porque às vezes no trabalho a gente fala assim. Eu digo isso quando eu trabalhava, por exemplo, em escolas. Às vezes eu tinha tempo livre, né? E aí me pediam para substituir um e outro professor. E eu ia lá e substituía, ia lá e substituía, ia lá. E aí eu não tinha mais tempo, porque eu vivia substituindo. Daí eu virei uma pessoa que substitui as outras. Daí eu não tinha tempo para mim, entende? Então, você precisa analisar se é isso mesmo que você quer, tá? Se você não tá fazendo coisas que não estão colaborando com o seu crescimento, tá? Se você não tá assumindo função de outras pessoas em casa, por exemplo, você é responsável pelo mercado, seu esposo, sua esposa é responsável pelas contas, seu filho, sua filha pela limpeza, sei lá, tô dando um exemplo. Aí você acaba pegando tudo pra você, aí você tem que fazer compras, tem que fazer finanças, tem que fazer mercado, tem que fazer tudo. Isso não é saudável. Dentro de casa você também precisa delimitar as tarefas, dentro de casa e no trabalho, tá legal? Então você precisa observar isso. Se você não está assumindo função de outras pessoas, observa isso. Observou tudo isso, o que agora a gente vai fazer? A gente vai analisar as suas tarefas. Coloca a sua lista de alvos, então pega ali um papel, uma caneta, pega ali a caneta, pega o papel e começa a escrever tudo o que você tem que fazer. Quer ver como que eu faço? Ó, tudo o que eu tenho que fazer no dia. Escreve tudo que tem que fazer num papel. Beleza, você escreveu já tudo o que você tem que fazer no papel? Agora você começa a separar em 3 blocos. Um bloco é prioridade, outro bloco é urgência e outro bloco é circunstancial. Essa metodologia que eu vou passar aqui para você, você pode conferir ela no livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, tá? Então, deixa eu até confirmar se é ele mesmo, né? Tríade do Tempo, tem PDF. Christian Barbosa, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que separar, tá? Então, por exemplo, amanhã eu tenho que
ir no mercado, lavar roupa, levar o cachorro para tomar banho, fazer almoço. Então, o que é urgente? Urgente é eu ir no mercado primeiro para fazer almoço, certo? Porque se eu não tiver comida, eu não faço almoço. O que é prioridade? Lavar roupa porque tem sol, sabe? Você tem que organizar o que realmente é prioridade e o que é urgência. O que é urgência? É o que um dia foi prioridade. Então, tudo que virou urgente é o que você devia ter feito quando era prioridade e você não fez, tá? E o que é circunstancial? São coisas que você pode deixar para outro dia, para fazer outra hora. Então, observa bem, porque se você tem muita urgência, é porque você realmente não tem uma agenda organizada, ou principalmente porque você coloca tudo para você resolver. Se você tem um monte de coisa circunstancial, é porque você está assumindo um monte de compromisso que não tem nada a ver contigo, então você pode eliminar, tá legal? Mas é possível sim deixar de viver na correria e viver de forma consciente. Então você tem que, antes de assumir um compromisso, parar, pensar e perceber se isso tem a ver com a sua visão de futuro. Só para terminar esse vídeo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O ano passado eu entrei em um monte de grupo empresarial, assim, um monte. E aí eu perdia meu tempo, gastava minhas energias participando de reuniões, assumindo compromissos que não iriam me ajudar em nada. Então, depois que eu formulei uma visão de futuro, eu percebi que todos aqueles compromissos que eu estava assumindo era simplesmente porque alguém tinha me convidado e eu fui, mas assim, sem opinião, sabe? Então, depois que eu defini minha visão de futuro, então eu falei, então tô saí. Depois, eu só entrei em um grupo, depois de um tempo, quando eu parei para analisar se esse grupo realmente ia condizer com a minha visão de futuro, se eu ia poder aplicar os meus conhecimentos atuais, se eu não ia sair do meu objetivo de vida, se eu não ia sair do meu planejamento de empresa, se eu ia poder aplicar os meus conhecimentos ali, se aquelas pessoas poderiam contribuir ou não para o meu crescimento, se eles eram um grupo mastermind, se eles eram um grupo de pessoas que não iam me ajudar em nada. Tudo isso eu avaliei antes de entrar no grupo que eu entrei recentemente, né, para colaborar com eles. Mas assim, ali eu faço o meu trabalho, que no caso é colaborar com a sociedade, certo? Para que eu tenha uma roda da vida em equilíbrio, tá? Que também tem outro vídeo sobre roda da vida, se você quiser saber sobre. Para eu poder manter realmente a minha vida em equilíbrio, com grupos de crescimento pessoal, grupos onde eu faço a minha satisfação em ajudar as pessoas, satisfação social, eu pensando realmente em manter a minha vida em equilíbrio, minha vida redondinha. Gente, é isso, espero que eu tenha contribuído, espero que você consiga analisar a sua situação atual, né? Que você consiga perceber que a sua vida às vezes está numa correria, porque você se colocou nessa situação, mas que do mesmo jeito que você se colocou nessa situação, você pode sair dessa situação. Graças a Deus a gente consegue criar uma realidade, criar outra realidade para se livrar daquela realidade que não está fazendo bem pra gente. Então é isso por hoje, curta meu vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e te vejo no próximo conteúdo. Beijo, tchau!